Não importa se você viaja de férias com a família ou amigos, a estudo ou se vai mochilar. Venha viver essas experiências nos hostels da Hostel International. Com mais de 100 anos e mais de 4.000 hostels filiados, a Hostel International está presente em 90 países do mundo. Faça sua carteira e aproveite as vantagens da rede HI. Hostel International. Diga hi pro mundo. Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um Papo High Hostel aqui no Brasil Hostel News. Para quem não me conhece, eu sou Diego Bonel, editor e criador aqui do Brasil Hostel News. E o Papo High Hostel é uma conversa que tem o apoio cultural da High Brasil, que é o braço nacional da Hostel International, a maior rede de hostels do mundo. Bom, para a gente conversar hoje, eu escolhi um tema muito interessante e que esse ano tem algumas características que acho que a gente precisa abordar também e entender para ver o que está acontecendo. O turismo é uma coisa que usufrui dessa questão, é interessante. Existe um planejamento para que o Brasil se desenvolva nessa questão de avistamento de baleias, que é o nosso tema de hoje, mas tem algumas coisas diferentes acontecendo em algumas rotas de baleias, não em todas, e é por isso que eu chamei duas pessoas aqui para trocar comigo, a Karina Grock. Boa noite, Karina, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigado você. A Karina é bióloga, é educadora ambiental do projeto da Baleia Franca, da APA da Baleia Franca, é isso? Sou diretora de pesquisa do projeto Isso. Franca Austral, que é realizado pelo Instituto Australis e conta com patrocínio Petrobras, e nós atuamos aqui na região sul do estado, na região centro-sul do estado de Santa Catarina. Bom, perfeito. Eu vou te pedir licença só um minutinho, Karine, e vou chamar o Paulo aqui na conversa, meu amigo Paulo Limonsic, lá do Praia do Forte Hostel, na Praia do Forte, na Bahia, que também é um destino de avistamento de baleia, só que lá de Baleia Jubarte, né, Paulo? Isso, Diego. Boa noite aí a todos. Eu Boa noite. até usei minha dupla identidade, coloquei Porto Mar Passeios Turísticos e não Praia do Forte Hostel. A gente vai falar desses detalhes. Eu vou chamar a Karina aqui no papo, deixa eu só mudar essa tela aqui. Karina, eu queria que você, como alguém técnico, né, porque com o Paulo a gente vai conversar sobre essa questão do turismo, né, como o turismo é impactado por essas mudanças e alterações lá na costa da Bahia. E eu queria que você desse primeiro para a gente, Karina, um panorama de como é essa questão do Brasil como rota de baleia. Quais baleias vêm para o Brasil? Existe mais de uma, duas, três rotas? Como que é? Tá certo. Então, a gente tem principalmente duas espécies de baleias que ocorrem na região mais costeira, no litoral brasileiro, que tem áreas, na verdade, tem áreas de concentração reprodutiva no litoral brasileiro e que podem estar sujeitas a um turismo de observação dedicado, né? Que pode se tornar um atrativo turístico, que são a baleia jubarte e a baleia franca. Essas duas espécies, elas são espécies migratórias, que realizam migração entre áreas de alimentação localizadas na região antártica e áreas de reprodução localizadas em regiões mais subtropicais ou tropicais, como aqui o litoral brasileiro. Então, elas migram durante o verão, estão lá na Antártida se alimentando, e durante o inverno elas migram para as áreas de concentração reprodutiva. A baleia franca, ela se concentra aqui no litoral sul do Brasil, principalmente no litoral centro-sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Essa é a maior área de ocorrência, a principal área de ocorrência da espécie durante o período reprodutivo, que é no inverno, de julho a novembro. E a baleia jubarte, ela vai mais adiante, ela vai até o litoral nordeste do Brasil, com uma grande área de concentração reprodutiva ao redor nas proximidades, ainda em torno do Banco dos Abrolhos, que fica ali entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Deixa eu te fazer uma perguntinha que me deu uma dúvida aqui. Por que uma fica aqui e outra vai lá para cima, para Bahia? O que diferencia esses dois lugares? Boa pergunta. Obrigado. E a gente não tem a resposta. Sério? O que acontece? As duas espécies se especializaram, se evoluíram aí para habitar esses ambientes diferentes. O que acontece? Na verdade, tem uma possível explicação.
A baleia franca, ela é mais gorda, ela tem mais gordura embaixo da pele, a camada de gordura dela é bastante espessa, inclusive isso foi o que tornou ela um alvo fácil e muito cobiçado dos caçadores antigamente, que caçavam essa espécie para extração do óleo a partir da gordura. Então, ela, na verdade, ela não precisa ir para uma região tão quente, talvez ela nem tolere uma região de águas com temperaturas tão elevadas que, apesar de ser inverno, é bastante quente para para essas espécies marinhas, como o litoral do sul da Bahia. Já a baleia jubarte, ela é mais magra, ela tem menos camada de gordura. A baleia franca pode chegar, os animais maiores aí que já foi medido e já foi registrado, já foram registrados, a espessura da gordura pode chegar até 40 centímetros. E no caso das jubartes é bem menos, é até 20 centímetros. Então, essa gordura ela confere um isolamento térmico no corpo desses animais. Então, talvez isso seja a grande diferença dessas escolhas diferentes de hábitats. Mas é uma suposição. Não, é uma suposição baseada também nessas evidências de hábitos dela, né? Porque é fato que a gordura confere um isolamento térmico. Então, se elas vêm para o nosso litoral à procura de águas mais quentes, mais calmas, protegidas para o nascimento dos filhotes, que é esse o principal objetivo dessas baleias virem aqui para o Brasil, a baleia franca encontra aqui o ambiente mais adequado e a jubarte já precisa de um ambiente mais quentinho, mais ao norte. Além disso, a jubarte ela se concentra ao redor de ilhas no período reprodutivo, como o arquipélago dos Abrolhos. A baleia franca é costeira, ela fica aqui pertinho da costa. Então, são as diferenças de hábitos. Porém, quando a caça de baleia franca iniciou, os registros de caça mostram que a espécie, a baleia franca, ocorria ao longo de toda a costa brasileira até o litoral da Bahia. Inclusive, atualmente, quando em anos que a gente tem a maior ocorrência de baleia franca aqui no sul, a gente tem registros da presença da espécie na região dos Abrolhos, e esse ano, inclusive, teve até uma baleia que apareceu, uma fêmea com filhote, que foi registrada em Ilhéus. Mas é fora da curva hoje em dia, não é algo... Elas fugiram daquela região por algum motivo. Mais ou menos fora da curva. O que a gente espera e tem uma expectativa, assim, é que com a recuperação populacional, as baleias francas poderiam reocupar essa antiga área de distribuição, onde elas eram muito abundantes ao longo de toda essa região, de todo esse litoral. Mas talvez isso não aconteça por outros motivos, ou porque a temperatura dos oceanos está mais elevada e talvez seja muito quente para as francas. Essa questão da temperatura ela já foi evidenciada em outras regiões em que houve estabelecimento de uma correlação entre as áreas maiores de ocorrência da baleia franca com a temperatura da água. Por isso, essa hipótese é bem provável, né, de que as duas espécies tenham preferências por temperaturas de água, regiões com temperaturas de água diferentes, por isso cada uma vai para esses distintos lugares durante esse período reprodutivo. Tá, legal. E você atua aí no litoral de Santa Catarina, né, na APA da Baleia Franca, como você estava me explicando, que essa região ela engloba algumas cidades e é uma longa faixa de litoral, né, onde é possível fazer o avistamento aí, né? Me conta um pouquinho de como é essa região aí. A principal área de ocorrência da baleia franca aqui no sul desde o litoral, principalmente desde o litoral sul de Florianópolis até o balneário de Rincão, que é uma faixa litorânea que abrange cerca de 130 quilômetros de costa, são 9 municípios dentro dessa região, então Florianópolis, Palhoça, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Rincão e acho que pega aí no trechinho de Paulo Lopes também, que é mais para cima, ali entre Garopaba e Palhoça. Acho que não então sei são muitas cidades, né? São muitas cidades, mas dentro dessa área tem uma área de maior concentração ainda, que é a região central. Essa área toda, como tu falou, é protegida pela APA da Baleia Franca, que é uma unidade de conservação federal administrada pelo ICMBio, que é um órgão do governo. Nós somos, acho que eu não falei, né, mas eu sou diretora do Instituto Australis, que é uma ONG, uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve pesquisa com as baleias francas aqui. A gente se mantém através de patrocínios e programas de monitoramento, prestação de serviço, aprovação de projetos. E a APA da Baleia Franca é administrada pelo governo federal através do ICMBio. É uma unidade de conservação de uso sustentável. APA significa Área de Proteção Ambiental, onde é permitido o uso dos seus recursos naturais, mas de uma forma consciente, de uma forma ordenada, com uma série de regras definidas pelo seu decreto de criação e pelo plano de manejo. E dentro por que essa área foi proposta como APA, né? Foi um resultado de um trabalho nosso, de muitos anos de pesquisa, dos primeiros anos de pesquisa
e monitoramento da espécie aqui no nosso litoral, onde nós identificamos, através da realização de sobrevoos, a gente identificou essa como a principal área de concentração da espécie, de ocorrência da espécie aqui no litoral sul do Brasil, e uma área maior de agregação entre os municípios de Garopaba, Imbituba e Laguna, que inclusive há 5 anos atrás o SEBRAE iniciou um projeto de incentivo ao melhor aproveitamento da baleia franca como recurso turístico nessa região, que é o projeto Rota da Baleia Franca, que está em andamento aí, hoje é tocado gerido, enfim, por um grupo de empresários que se cadastram na rota, enfim, se enquadram em uma série de critérios, levando a bandeira, carregando, vamos dizer assim, a bandeira da Rota da Baleia como um selo de qualificação, né, com relação ao receptivo turístico. Então, o objetivo do SEBRAE foi o quê? Foi incentivar os empresários aqui da região a se qualificarem melhor, a se capacitarem para receber melhor o turista e aproveitar melhor a presença das baleias brancas aqui no inverno, que é uma época em que toda a estrutura hoteleira de restaurantes e, enfim, de receptivo aqui na região fica bastante... Está preparada, né? Fica parada, é um movimento maior aqui durante o verão, né? Então, a baleia franca acabou se tornando um recurso turístico muito importante aqui para esse litoral. Eu queria puxar esse gancho que você falou do recurso turístico, porque você está numa região que está com um cenário, né? Aí eu queria trocar essa ideia com o Paulo, vou chamar o Paulo lá, que está num cenário um pouquinho diferente, porque lá no litoral sul da Bahia teve uma questão de redução drástica da chegada de baleias jubartes, o aumento de encalhe, né, aí para o sul e aqui no sudeste também. E eu queria conversar um pouquinho com o Paulo para ver como está o cenário lá. Daqui a pouco eu te chamo, pode ser? Tá certo, estou aqui acompanhando. Eu cortei ela sem querer. Cortei antes. Fala, Paulo, boa noite. Opa, boa noite, Diego. Vamos lá, meu amigo. Como que está o cenário aí, né? A gente estava conversando que você já faz essa operação de turismo no entorno do avistamento de baleia há muitos anos, e esse ano tem coisa diferente acontecendo, né? Como que está a situação? Conta para mim aí. Então, assim, a gente tem aqui quando vocês estavam conversando, né, sobre as francas, e na verdade não é sul da Bahia, né? Eu, por exemplo, estou no verdade. Norte, Mas eu acho que assim como as francas também tem aí uma perspectiva de ocupar mais áreas, né? As baleias jubarte, elas já ocuparam antes, né, talvez no início do século passado e tal, elas ocuparam o litoral até a Paraíba. Então, existia, na Paraíba, lá em João Pessoa, existia uma empresa japonesa de caça de baleias, né? Ela, ali até hoje tem as ruínas dela, tem lá onde se cortavam as baleias, onde escoava todo o óleo delas. Então, com a extinção da caça, que se não me engano foi em 86, as populações de todas dessas duas, né, que ocupam a costa brasileira, elas voltaram a ter um crescimento ano a ano. Nós, lá na Praia do Forte, a gente opera observação de baleias há 17 anos. Essa é a nossa 17ª temporada. E quando a gente fala de baleia, né, para um destino turístico, no nosso caso, especificamente da Praia do Forte, a gente teve a felicidade, né, de hospedar a sede nacional do Instituto Baleia Jubarte. Então, o Instituto funcionava, ele foi fundado e funcionava lá em Caravelas, e, se não me engano, em 2000 ou 2001, eles vieram para a Praia do Forte. Então, o fato da gente ter a sede do Instituto Baleia Jubarte, né, no nosso destino, e ser um destino de avistagem de baleia, isso é uma soma muito forte, né? Então, o que a gente tem ao longo do ano? A temporada de baleias jubarte no litoral baiano de meados de julho a meados de outubro, em média 90 dias, elas estão aqui no nosso litoral. E conforme aí já foi dito, né, a gente é uma área, a costa brasileira é uma área de reprodução. Então, as baleias jubarte, elas se alimentam no Polo Sul, e elas, no inverno, elas migram para o litoral brasileiro, onde tem águas mais mornas, e elas vão parir os filhotes que elas produziram na temporada do ano passado, e as que já vêm com filhotes que nasceram no ano passado, que eles ainda estão acompanhando as mães,
elas são assediadas pelos machos para copular e novamente engravidar, para que na próxima temporada, que são 11 meses a gestação dela, elas venham novamente para os filhotes nascerem. Então, eles nascem aqui no litoral baiano, se alimentam, se amamentam das mães e voltam para o Polo Sul, para a Antártida, onde eles vivem o resto do ano, né? O verão, os outros meses. Então, durante mais ou menos 6 meses, elas saem de lá e vêm subindo. Bom, esse movimento migratório, que já é estudado há décadas, né? A gente, esse ano especificamente, está tendo um comportamento completamente atípico, né? Porque a gente está no meio da temporada, que a gente atribui, na nossa região, entre 15 de julho a 15 de outubro, essas baleias elas vão voltando, né, para o Polo Sul. Então, é muito comum na costa do Rio de Janeiro se avistar jubartes em outubro, em novembro, porque elas estão indo embora, elas estão voltando, né? Então, apesar de ser a mesma rota migratória, claro, elas começam a aparecer em abril, em maio, em junho, no sul do Brasil, vêm subindo, ficam por aqui, depois elas descem de volta. Esse ano, Diego, está atípico com as jubarte, né? Eu não sei se as francas tiveram uma mudança de comportamento, mas as baleias jubarte, elas não se alimentam no litoral brasileiro, né? Elas só comem o crio, que é um camarãozinho bem pequenininho, elas têm uma garganta estreita, né? Então ela não pode nem engolir um peixe grande porque não passa na garganta. Então, elas se alimentam desse camarãozinho, toneladas por dia elas comem. E supõe-se, né, a gente está aí com uma novidade, então tudo é suposição, que o crio tem sido produzido em menor quantidade, ainda não se sabe também por quê, e nem se isso é verdade. Talvez uma mudança de temperatura, a gente não sabe, na verdade. São só suposições. É tudo muito novo, né? Exato. A gente, esse ano, viu baleias jubarte se alimentando no litoral brasileiro, que é uma coisa completamente nova, nunca ninguém tinha avistado baleia se alimentando aqui, as jubarte, e também uma incidência maior de populações no litoral de São Paulo e também de Santa Catarina. Na Ilhabela, por exemplo, né, tem muita avistagem sendo fotografada. Então, eram lugares que elas passavam quando vinham para cá e depois passavam quando retornavam. E esse ano elas foram avistadas na permanência lá, ou seja, elas estavam ali parindo e amamentando, que é uma novidade, né? Então, legal. Na natureza, todas essas mudanças, Diego, elas são difíceis, né, de você entender quando elas acontecem, né? A gente tem que ver como vai ser a próxima temporada, por exemplo, né? Agora, para o turismo, é um desastre, né, isso daí, porque a gente recebe cada vez mais pessoas que vêm para cá, neste período, para fazerem avistagem de baleia. É isso que eu ia te perguntar, Paulo. Existe essa cultura de avistamento de baleia, de turismo de avistamento de baleia no Brasil? E quem é o perfil, quem é o público que faz esse tipo de turismo, que procura tanto o seu hostel quanto a Porto Mar? Bom, a gente tem visto a cada ano isso ficar mais evidente, né? Porque a gente, numa temporada normal, embarca em torno de 1.800 a 2.000 pessoas. Quem são essas pessoas? Né? Uma boa parte são biólogos, estudantes de biologia. Então, no hostel a gente recebia antes da pandemia, e ano passado foi só 1, e esse ano a gente está com 4 ou 5, mas a gente recebia um número expressivo de grupos de estudantes que vinham para cá nesse período. Né? A gente não tem só baleia, tem tartaruga também, né? Tem áreas de proteção ambiental também, com vegetação bem preservada, né? De restinga. Então, a Praia do Forte tem esse cunho de preservação ecológica muito forte. A baleia, ela veio agregar isso daí. Então, ela traz um fluxo num período que antes era de baixíssima estação, né? E a gente ter baleias em setembro, por exemplo, que é um mês mais fraco, é um atrativo muito forte. Então, isso tem sido cada vez mais divulgado. O Instituto Baleia Jubarte, ele tem o patrocínio também da Petrobras, né, como você estava vendo aí, das baleias francas. A Petrobras realmente, ela apoia muito as ações do Instituto, e o fato dele estar na Praia do Forte faz com que, durante a temporada, obviamente, o foco é só na avistagem, cataloga os indivíduos através de foto-identificação, etc. Mas o ano inteiro o Instituto tem ações
de conscientização, né? Tem ações junto à comunidade, então as crianças vão lá para estudar, né? Para fazer teatro com baleia. Legal. Durante o ano são capacitados operadores de turismo, são capacitados pilotos de embarcação, pescadores, né? Porque as redes são uma ameaça, né? As tartarugas e as baleias, né? Elas se emalham e acabam morrendo asfixiadas. Então, Legal. Eu queria todo esse trazer trabalho... a Karina para a conversa para puxar um gancho com ela. Oi, Karina, tá me ouvindo aí? Estou unida. Boa. Eu queria só puxar esse gancho para a gente falar da questão da importância do turismo e também da importância de um turismo consciente, né? Porque, por exemplo, eu sei que nos dois lugares o avistamento é feito de maneira distinta, né? Da Jubarte é embarcada e a Franca é um avistamento em terra, é isso, né? Não estou errado. Isso, tá Tá. certo. Tá, beleza. E essas mudanças de comportamento, por exemplo, que muita gente, e eu imagino que os especialistas devam estar atribuindo a a um certo descontrole ambiental, né, alguma questão ambiental que a nossa interferência pode estar causando. Qual que é a importância do turismo nessas duas frentes, que na verdade são a mesma, né? A proteção, porque o turismo acaba jogando um holofote em cima de alguma coisa, isso acaba, a meu ver, ajudando, né, com que esse destino ou esse recorte seja visto, mas ao mesmo tempo, se não for um destino, um turismo consciente e responsável, ele pode piorar a situação, né? Como que você vê essa relação do turismo com o meio ambiente? Então, tudo pode ser feito se for bem conduzido, se tiver regras, se tiver um ordenamento, se tiver conscientização, sensibilização, se as regras forem respeitadas, né? Se elas forem bem feitas, acima de tudo, e se elas forem respeitadas. Aqui na região a gente tinha o turismo embarcado, ele está proibido já há vários anos. Hoje a APA da Baleia Franca e o ICMBio estão realizando um estudo para avaliar se é possível a retomada dessa atividade com segurança para as baleias. Existia foi alvo de uma, não vale a pena a gente entrar em detalhes, mas de uma denúncia de má conduta dos operadores e tal, então parou tudo para tentar botar as coisas em ordem e se avaliar se realmente essa região é adequada para fazer turismo embarcado. Legal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o privilégio de termos uma espécie com hábitos costeiros, como a baleia franca, que chega muito próximo da costa. Eu sempre brinco que a baleia franca disputa onda com surfistas, literalmente elas fazem. Eu acredito até que na live com o Luiz, do Rosa Surf Hostel, que é nosso parceiro aqui, vocês talvez tenham. Eu acho que foi logo depois que aconteceu aquele caso da baleia que foi nadar no meio dos surfistas lá na Praia Foi do ano Rosa. passado, né? Não, foi esse ano, foi agora há pouco tempo, um mês Ah, atrás. tá, não, então acho que eu não falei com o Luiz sobre, não. Ela foi nadar com ele? Ah, eu vi a foto, agora eu vi. Tá, Então aí lembrei. eu mencionei isso para vocês terem uma ideia, né? Para quem está nos assistindo e vai nos assistir, ter uma ideia de quão costeira é essa baleia. Elas ficam literalmente disputando ondas com surfistas, na arrebentação, na zona de arrebentação, ou um pouquinho mais para trás, né? É o hábito normal das fêmeas com seus filhotes recém-nascidos, ali ficam em ambiente muito raso. Essa baleia, por algum motivo, o filhote se aproximou muito dos surfistas e estava se aproximando ali muito da beira da praia. Ela talvez tenha ficado preocupada que ele pudesse encalhar ou com a própria presença dele no meio dos surfistas, e ela foi atrás dele, a mãe do filhote. E, enfim, ela quase encalhou, porque ela se movimentava muito forte, assim, muito vigorosa, nadando muito forte, e acabou no meio dos surfistas. E provavelmente ela estava fazendo isso muito forte para não encalhar. E ao mesmo tempo tentando tirar o filhote dali, que ele insistia em ficar. Então, assim, é um comportamento natural dessa espécie ficar muito perto da costa, o que torna muito fácil a avistagem a partir da costa. Então, acaba que o turismo, a observação a partir de terra é muito propício nessa região. Legal. É muito legal, porque daí a gente está em terra, né? A baleia está lá no canto dela, e eu não estou dizendo com isso que a presença de uma embarcação interfere ou não, a gente ainda não sabe no comportamento das baleias, mas em se tratando de uma espécie que é costeira e que é possível observar de terra, essa talvez seja a melhor opção, né, para essa espécie. Então, essa questão da relação desse cenário todo que a gente tem aí, de mudanças climáticas, influência do homem com relação ao turismo, o que acontece? Com relação à baleia franca, nós já observamos, a partir das nossas pesquisas,
é que existe uma flutuação no número de baleias francas que vem aqui para a nossa costa. Assim, para vocês terem uma ideia, o número de baleias francas que vem aqui para o Brasil é bem inferior ao número de baleias jubarte. Hoje as jubartes já são consideradas fora do risco de ameaça de extinção. Ai, que ótimo. Do Instituto Baleia Jubarte, de pesquisadores na área, de que acho que essa estimativa foi feita por uma colaboração de vários pesquisadores, que a espécie já chegou ao número que era estimado que existia antes da caça. São cerca de 20 mil baleias jubarte que vêm para a costa brasileira irregularmente, enquanto que as baleias francas são 550 fêmeas que se reproduzem regularmente aqui no nosso litoral. A gente ainda não conseguiu fazer uma estimativa de machos, porque eles quase não vêm para cá, mas se a gente for pensar na proporção sexual aí de fêmea para macho, que de baleias é 1 para 1, a gente talvez tenha também uma mesma quantidade de machos que visitem eventualmente, só que a visita dos machos é menos frequente, então não dá para avaliar assim dessa forma. Mas, enfim, são números muito distintos, né? E a gente já observou que existe uma flutuação na ocorrência do número de baleias francas aqui no nosso litoral, que já chegou em 2018 a 273 baleias francas foto-identificadas no sobrevoo que nós realizamos. Aí, números tão baixos quanto ano passado, onde nós registramos 43 baleias francas. E esse ano acabamos de realizar o sobrevoo sábado, em que nós contamos 120 baleias francas. 120 é o número que tem sido a média do número de indivíduos avistados nos sobrevoos que nós realizamos desde 88. Uma dúvida minha aqui agora, desculpa te interromper, mas é que veio, senão depois eu esqueço. Vocês conseguem identificar se é a mesma baleia que volta, se ela tem esse hábito de voltar, ou se são novas baleias? Vocês conseguem essa identificação? Então, a baleia franca, ela pode ser foto-identificada, ou seja, a gente consegue fazer o reconhecimento individual a partir das calosidades que elas têm na cabeça. Até tem um modelinho aqui para mostrar para vocês, que a gente tem as baleias de pelúcia. Então, é tipo uma identidade, é uma impressão digital, assim. Essa é uma baleia franca, né? E na cabeça ela tem calosidades, dá para ver aqui, que é como se fosse uma impressão digital. Isso o filhote nasce com os calos, eles são colonizados por bichinhos chamados ciamídeos logo depois que nascem, e fica formando um padrãozinho que não muda. Ele vai crescer e os calos vão continuar no lugar e os ciamídeos vão viver ali em cima. Então isso não muda ao longo da vida. Algumas baleias como essa também podem ter mancha branca no dorso. Isso aqui é em formato da letra I. Também o filhote nasce assim e continua assim para o resto da vida. A gente deu o nome dessa baleia aqui de Imbituba, por causa da letra I, que a gente registrou ele no dia do aniversário de Imbituba, que é a cidade onde fica localizada a sede, também a capital nacional da baleia franca, onde fica a Praia do Rosa, e enfim, tudo, né, fazendo alusão à espécie. Mas as baleias jubarte já é através da parte ventral da cauda, né? Então, durante os cruzeiros embarcados, os pesquisadores do Instituto lá, Baleia Jubarte, fazem a fotoidentificação através da parte, esperam a baleia franca expor a cauda e fazem a fotoidentificação. A gente faz os sobrevoos e faz a fotoidentificação da parte superior da cabeça, e assim a gente consegue reconhecer todas as baleias que a gente avista, a gente fotografa. A gente tem um catálogo que já tem mais de 1.000 baleias francas catalogadas. Que legal. E vocês conseguem acompanhar, por exemplo, se ela vem com se nesse ano, por exemplo, ela veio com algum machucado, com alguma, sei lá, alguma alteração de peso, não sei o que pode dar de alteração também. Conseguimos. A gente ainda não está fazendo um estudo específico sobre a avaliação de saúde das baleias, mas numa análise visual externa, a gente consegue ver se ela tiver alguma ferida, alguma lesão, algum problema. E o que a gente faz, além nos sobrevoos, então, com essa contagem, a gente consegue acompanhar a flutuação no número de baleias no nosso litoral, e nós já conseguimos correlacionar essa flutuação com a disponibilidade de alimento na Antártida. A gente já verificou que quanto tem mais alimento na Antártida, mais baleias vêm para cá, porque elas conseguem se reproduzir, as fêmeas conseguem engravidar, se alimentar bem, consequentemente engravidar, e vem aqui para o nascimento dos filhotes. Quando tem menos menos alimento, menos baleias vêm para cá. Esse reflexo não é direto, então não é assim, esse ano a baleia teve menos alimento e aí vai vir menos baleia franca. Não, isso é acumulativo ao longo de pelo menos aí 6 anos. Por quê? Porque o ciclo reprodutivo da baleia franca é mais longo do que o da jubarte. Elas podem ter um filhote a cada 3 anos. Então, a baleia que está aqui esse ano tendo filhote, ela engravidou ano passado, é 1 ano a gestação também, assim como na jubarte. Porém, ela vai demorar, ela vai ficar 1 ano com o filhote,
amamentando esse filhote até um ano, não é necessariamente exatamente um ano, mas ela pode ficar até um ano amamentando o filhote. Depois ela vai levar um ano para se recuperar fisicamente para poder engravidar de novo e gerar um novo filhote. A jubarte, né, como foi o colega falou, É todo ano. Desculpa, Não, imagina. se reproduz com muito mais frequência. Ela se reproduz no intervalo menor, de 2 anos. Né? Ela pode estar com o filhote, já tem um macho atrás dela, querendo acasalar, ela já engravidar, e ano que vem ter um novo filhote e vir com esse filhote. A franca Por isso que o número é tão maior? E por isso que o número tão maior da jubarte, que também foi caçada, também foi drasticamente reduzida, mas conseguiu se recuperar mais rápido, e por isso que a franca tem essa recuperação mais lenta. Talvez a franca também precise de mais recursos alimentares, o que tem feito com que elas, em alguns anos, aumentem o intervalo reprodutivo. Em vez de ter um filhote a cada 3 anos, elas estão tendo um filhote a cada 4 anos. Isso tem sido um problema sério lá nas francas do hemisfério norte, que o intervalo reprodutivo está bem maior, já a cada 5 anos elas têm um filhote, ele tem uma mortalidade bem alta, diferente da franca aqui, mas o fato é que essa disponibilidade de alimentos lá na Antártida é influenciada pela variação, pelas oscilações climáticas, né? E isso tem sido intensificado pela ação humana. Eu fiz a volta que eu queria fazer para dizer que a ação humana, no final das contas, está sim contribuindo para que a gente tenha talvez uma flutuação maior aí uma intensificação dos fenômenos climáticos, né, alterando aí a disponibilidade de alimento das baleias francas e das baleias jubarte também, tanto é que no caso das jubartes, elas também se alimentam, a franca ela se alimenta só de organismos plantônicos, de crio e copépodos, que existem lá na Antártida, e a jubarte também se alimenta de peixes pequenos, por isso as jubartes conseguem, quando vêm para cá, identificando uma fonte de um recurso alimentar, elas se alimentam, já as francas não fazem isso. Então, talvez até essa habilidade esse hábito de consumir pequenos peixes também tenha favorecido com que a jubarte se alimente melhor em alguns anos, se reproduza mais rápido e tem esse ciclo reprodutivo todo diferente. Mas esse ano, como foi falado, a gente teve essa aproximação, esse número de baleias, essas baleias jubartes que passaram a se alimentar aqui no Brasil. E aqui em Santa Catarina, como a gente conversou antes, a gente teve uma aproximação das jubartes que não era normal. Aqui na nossa costa, a temporada Elas passavam reto por vocês, elas nem falavam oi. Longe da costa, davam um tchauzinho lá bem de longe. Tchau, deixa essa região aqui para as francas e nós vamos lá para a Bahia, que é mais quentinho. Fiquem vocês aí com esse frio do inverno que é rigoroso. E aí, esse ano, por algum motivo, lá em maio, no início de maio, nós começamos a ter a presença das jubartes aqui próximo à costa, na área de ocorrência das francas, tanto que a primeira informação que eu recebi de baleia, tem baleia, nossa, as francas chegaram lá no início de maio, super cedo, que não é normal. Subi o morro aqui de Itapirubá, por coincidência, foi aqui onde a gente tem a nossa sede, na praia de Itapirubá Norte, no município de Imbituba. Subi correndo no morro, cheguei lá, peguei binóculo para ver, era uma baleia jubarte. E a partir dali foi uma avistagem atrás da outra sucessivamente e também, infelizmente, começaram os encalhes, né? Além dos encalhes, esse aumento de número de jubarte na Rota da Franca, na área da Amiguinha, pode causar algum problema de desequilíbrio ali de... Eu não imagino que falte espaço para elas ali terem seus filhos, mas não sei, pode causar algum atrito? Não sei. É interessante essa pergunta, mas para a gente isso tudo é uma novidade. E o que aconteceu aqui é que as baleias que estão se aproximando aqui, que se aproximaram aqui do nosso litoral e que infelizmente muitas acabaram encalhando e morrendo, elas são todas jovens, são indivíduos jovens, não são fêmeas grávidas, não são indivíduos adultos. Então elas não tinham o hábito necessariamente de ir. Não. São indivíduos jovens que não estão ainda no período reprodutivo, eles não precisam ir até a Bahia ou até o Nordeste para se reproduzir, para ter o filhote, acasalar, enfim. Vieram até o meio do caminho, por algum motivo chegaram mais perto da costa e encontraram um peixinho, alguma coisa, ou vieram, de fato, em busca de alimento, porque aí o que acontece? Algumas dessas baleias estão encalhando muito magras, elas estão com um aspecto bastante debilitado e talvez elas justamente tenham vindo para cá. Eu vou nadar para o norte e vou ver se lá eu encontro mais alimento do que aqui, porque eu não estou achando alimento aqui. E aí, por algum motivo, encostaram aqui em Santa Catarina,
Paraná e no litoral de São Paulo, são as duas áreas com maior ocorrência aí dos encalhes, é São Paulo e aqui em Santa Catarina, se aproximaram daqui em maior quantidade, talvez em busca de alimento, não estão encontrando, já chegaram debilitadas, estão consumindo alguma coisa de peixe, mas aqui não é uma área tradicional que tem uma fonte muito grande de alimento para elas. Está gerando todo esse, de certa forma, conflito, né, com a atividade pesqueira, inclusive, porque aí elas estão malhando em redes de pesca. Claro. Que encontram as redes, elas têm um comportamento de ficar muito agitadas quando encontram as redes, acabam se enrolando. São indivíduos pequenos, não são tão fortes, robustos como as francas, e acabam não resistindo, não conseguem subir a superfície para respirar e acabam encalhando, morrendo e acabam, né, encalhando mortas. Elas morrem afogadas. Elas morrem asfixiadas. Asfixiadas, no caso, né? Não afogadas, né? Eu estava tentando, eu achei meio estranho o que eu falei. Depois que eu falei, eu achei estranho. Não, até é natural a gente pensar, né, que a gente, né, tem a gente afoga, né? Mas é que elas têm um controle, a respiração das baleias é voluntária. Então, elas trancam a respiração e param de respirar. Então, elas morrem quando elas não conseguem subir, elas não respiram. Elas só abrem o orifício respiratório quando elas estão na superfície. Então, se elas não conseguem subir, elas trancam e elas não respiram, por isso morrem asfixiadas. Tá, vou chamar o Paulo aqui rapidinho. Paulo, eu acho que a gente estava falando aí, você estava ouvindo aí, né? Claro, estava ouvindo tudo. Que ela estava falando do turismo, tudo pode ser feito desde que, né? Sim, eu vou falar disso. Que seja bem feito. Exato. E até essas mudanças climáticas, não mudanças climáticas, vou refazer. Essa ação do homem, né? Então essa ação do homem não é necessariamente a ação no movimento turístico, né? A ação do homem vida, global, né? No nosso dia a dia, né? Então a gente não pode também culpar o turismo, né? Tem que tomar muito cuidado com esse... Não, assim, Fala aí, Paulo. Bom, eu, depois de ouvir, né, uma autoridade em baleias, né, é o que eu falei para o Diego, né? Eu vou participar como operador de observação de baleias, né? Mas como operador há 17 anos, né? Não sou biólogo, não tenho nenhum estudo, mas eu participo de grupos e a gente vai aprendendo muita coisa e entendendo, né? E é isso que eu acho bacana, é isso que eu divulgo no meu dia a dia, quando as pessoas têm algum interesse pelo tema baleia, né? Porque, para mim, é tão fácil identificar uma baleia, né? Um tipo de baleia, outro tipo de baleia e tal, e as pessoas não têm a menor noção de absolutamente nada, né? Eu sou um deles. Desses. Com relação à identificação das jubarte, né? Diferente das francas, elas são identificadas pela cauda, né? Então, tem um padrão, né, de cobertura escura, né? Vai desde aquela praticamente branca até a última praticamente preta, né? Isso é digital da jubarte. Então, quando ela levanta a cauda e mergulha, né, a foto daquele momento ali da cauda é a foto de identificação dela. É um 3x4. É o 3x4 que vai no passaporte, E o que é bacana, Diego, é que quanto mais gente a gente embarca, né, são pessoas... algumas estão indo para lá, para a Praia do Forte, sabendo que é temporada de baleia, né, porque viram na televisão, sai no Jornal Nacional, sai em tudo que é lugar, e outras chegam lá e não têm a menor ideia de que tem esse passeio. Ficam sabendo lá, porque, né, tem lá um banner, alguma coisa, e aí vão fazer. Então, essa coisa do turismo embarcado, né, diferente lá do que a gente tem em Santa Catarina, por uma questão, né, antiga, já tem muitos anos isso, de uma má prática de avistagem, né, que foi considerada na época, né, o contato passando a mão na superfície de uma baleia. Então, o Brasil, a gente tem regras, né, a gente tem umas normas que, por exemplo, para as jubarte, né, o Instituto Baleia Jubarte, ele que determina quais são as normas de avistagem. Então, para que a gente faça o turismo de observação de baleias de forma sustentável e respeitando o que foi determinado, precisa de capacitação, né? O Instituto Baleia Jubarte faz isso em todo o litoral, eles estão agora em Vitória. Então, ao longo do ano e também durante a temporada, eles visitam os destinos onde tem observação de baleia para capacitar pescadores, né, e operadoras, porque realmente é claro que elas são
gigantes, né? As embarcações são pequenas, de um modo geral. Quando a gente sai para avistar, se a gente seguir as regras, a gente nunca percebeu nenhum comportamento delas que a gente estivesse molestando, né? Pelo contrário, elas são curiosas, então, cada dia é de uma forma. Às vezes a gente está com a embarcação, como é que a gente vai atrás, entre aspas, de uma baleia? A gente sai, as jubartes elas ficam mais afastadas, eventualmente, da costa a gente também encontra, a gente vê o borrifo, vê um salto, elas estão mais próximas, mas é eventual. De um modo geral, elas estão a 3, 4 milhas da costa. E a gente sai de barco para procurar, e a gente diz que é um safari, né? Porque a gente está indo para um ambiente delas, elas não... Abrolhos, né? Como a Karina citou, né? Que é ali muito abrigado, né? Um lugar... Elas estão em volta ali de recifes, etc., quem sai já vai encontrar com certeza absoluta, como também as francas lá na Argentina, né, lá em Puerto Pirâmide e tal. O cara sai de barco com a certeza de que está indo para um berçário, né, ele vai encontrar elas lá. Aqui no nosso litoral, não, a gente sai em mar aberto para um safari. E o que é que faz a gente encontrar? Ou um salto, porque ela tem 16 metros, pesa 40 toneladas, né, uma adulta. Então, quando ela salta, de muito longe, a gente vê ela saltando. E o comportamento mais comum da gente encontrar é o borrifo, né? Quando ela borrifa, que ela está ali respirando, que ela está na superfície, nossos marinheiros que estão treinados, eles enxergam a 1 quilômetro de distância um borrifo. Quando a gente vê o borrifo, a gente vai em direção ao borrifo, e quando está se aproximando da baleia, entram as normas de avistagem, né? Você nunca atravessar na rota dela, você ficar paralelo a ela, você se manter o barco a 100 metros de distância. Então, quando você está a 100 metros de distância, você deixa o barco no neutro, né? Bota em ponto morto ali a embarcação. Se ela vier para cima do barco, você também não é... Se ela vier para cima do barco, que é comum acontecer, é maravilhoso, porque ela olha o barco, né? Ela submerge próximo ao barco e aí levanta a cauda para mergulhar. Ela tem um comportamento, né, de respiração, que cada indivíduo tem o seu tempo, então a gente, quando você vê ela mergulhando, começa a contar no reloginho, dá lá 7 minutos, ela sobe para respirar. Então você já sabe que essa baleia, a cada 7 minutos, vai subir. Então a gente fica próximo legal. dela, esperando ela subir de novo. Tem baleia mais preguiçosa que leva 25 minutos. Mais preguiçosa não, essa aí é a rainha da apneia, pô. Pra gente isso é muito ruim, porque a gente fica ali 25 minutos balançando, esperando ela subir de novo. Bom, Ô, Paulo, olha só, continua, Diego, desculpa, só para concluir. gente... Tá. Quando é feito de forma responsável, todo mundo ganha, certo? A comunidade ganha, os empresários ganham, o turista ganha. Como qualquer atividade, né? Ela feita de forma correta, respeitando uma regulamentação, é bom para todo mundo. É assim que eu penso, né? E você consegue, por exemplo, você falou, eu ia te interromper aquela hora para perguntar isso, você falou que muita gente vai para aí já com a ideia de conhecer, mas também muita gente não tem nem ideia e cai de paraquedas. Não tem nem ideia, cai de paraquedas, o que é bacana. Eu imagino que que sai uma pessoa encantada por baleia e sai um disseminador do que tem que ser, né? O passeio ele acontece, antes do passeio, a gente leva todo o grupo para o Instituto Baleia Jubarte, lá tem um anfiteatro, lá uma bióloga... Oi? Faz uma palestra lá, né? Exato, uma bióloga faz uma palestra, né, e mostra o histórico, né, desde a caça, né, para que as baleias serviam até os dias de hoje, mostra as rotas migratórias, os comportamentos, né, tudo isso que o pessoal como a Karina estuda há muitos anos, tudo isso é difundido através dessa palestra. Depois, quando a pessoa vai para o mar, é outra experiência diferente, né, de você ver embarcado, é muito diferente, é uma outra experiência, né? Então, é um pacote. A pessoa sai depois desse pacote aprendendo a respeitar, né, entendendo, né, a importância das baleias, do ecossistema. Então, isso daí todo mundo ganha, né? Eu acho que é uma conscientização. Aqui, ó, a Marisa está perguntando quanto tempo é o passeio. Porque na Praia do Forte o passeio de barco, eu imagino que tem um tempo determinado. Aí em Santa Catarina não tem nada determinado. Né? Não tem nada determinado. A gente faz um safari. Então a gente sai para procurar. Se der sorte de encontrar rápido,
a gente volta rápido. Se não der essa sorte, fica procurando. Então, quando a pessoa procura a gente para saber como é o passeio, a gente já fala que é para tirar o dia, porque a palestra é às 9h30 no Instituto. Depois caminha até a praia, embarca, é um processo demorado, tem briefing de segurança, e depois sai para procurar. O e aí é o dia inteiro acontece... de rolê, né? Não dá para tentar marcar um passeio desse e querer, né? Olha, preciso ir embora. Pô. Não dá. O retorno acontece entre 1h30 e 3 da tarde. Então, é assim, é uma atividade que ocupa praticamente o dia todo, é pedagógica, é uma aventura, né? Então, tem aquela coisa de quem vê uma baleia não esquece nunca, né? Que é verdade. As pessoas se emocionam a bordo, tem gente que chora a bordo, tem gente que desanda da risada. São comportamentos bem, bem diferentes. Como os das baleias também são diferentes. Né? Cada dia de um jeito. E aí no Sul, como que é, Karina, essa logística de eu quero ir para aí, vamos dizer que eu vou ficar no Praia Surf Hostel ou no hostel em outra cidade, como que eu faço? Eu procuro um instituto, tem os operadores locais, como que é a logística desse avistamento? Então, tem guias e operadoras locais que fazem o receptivo e a condução das pessoas. A diferença aqui, né, é que, por enquanto, o safari ele é por terra, ele é terrestre. Safari de avistagem de baleias a partir de terra. Então, aqui o que demora mais é percorrer as praias da região até chegar numa praia, dependendo de onde você estiver hospedado, nem sempre vai ter baleia presente na praia onde você está hospedado. Então, vai ter que fazer um safari ao longo das praias aliciadas da região em busca das baleias. A gente criou uma ferramenta para facilitar, que é uma ferramenta gratuita, que é um mapa de avistagens no nosso site. baleiafranca.org.br, tem lá uma aba que diz onde tem baleia. Clicando ali, a pessoa enxerga um mapa que tem ali todas as avistagens resultantes do nosso monitoramento a partir de terra, porque nós temos uma rede de monitoramento nós temos estagiários, é uma das nossas ações de pesquisa, que realiza o monitoramento a partir de terra diariamente, quase todos os dias por semana, de terça a sábado, na verdade, monitorando enseadas em busca de baleias, realizando registro de comportamento, distribuição, enfim, todo o trabalho de pesquisa, mas também a gente disponibiliza essa informação para o público. Então, chegando lá no nosso site, consegue ver onde foram as avistagens mais recentes, clica no pontinho lá, as avistagens das últimas 24 horas estão lá, com o horário e como chegar. Mas é claro que uma experiência acompanhada de guias e condutores ambientais, né, uma experiência guiada, tá aí o site, ela é muito mais rica, porque tem toda a interpretação do ambiente, interpretação do comportamento das baleias, né, o guia vai saber melhor se deslocar na região, levar o visitante pelas trilhas, então tem todo um acompanhamento que é diferente. Então, em vez de ter a palestra, ela não acontece aqui na nossa sede, né? A gente tem um centro de visitantes aberto à visitação gratuita para o público, onde a gente fornece diversas informações, mas como a nossa região é bastante ampla e não tem um ponto de partida específico, os guias fazem a sua própria palestra, muitos deles incluem no seu roteiro de visita uma visita aqui na nossa sede, a gente tem, além das informações sobre as baleias, a gente tem o esqueleto de uma baleia franca adulta montada, nossa sede a gente acabou de reabrir, depois de ter ficado bastante tempo fechado em função da pandemia. Então, aqui o safari, a aventura vai ser a partir de terra. Por enquanto, é assim que a gente consegue avistar as baleias. E um outro desafio aqui, que também é o mesmo lá das saídas embarcadas, são as condições climáticas, né? Porque, às vezes, a pessoa vem aqui para fazer um passeio, observar a baleia, mesmo por terra, e, pô, se está chovendo, então, um vento nordeste muito forte, que mexe em todas as enseadas, deixa o mar muito agitado, acaba ficando difícil de ver. As baleias estão ali, elas não vão embora quando tem vento forte ou não, elas podem até mudar de enseada, mas elas estão aqui, elas continuam na área, só que o mar mais agitado dificulta a avistagem, então esse também uma das dificuldades das aventuras, né? Às vezes a pessoa quando vem para cá tem que... A questão de planejamento que vocês estavam falando, né, do dia de um passeio embarcado, não pode planejar para fazer nada no mesmo dia, porque pode demorar horas. No caso aqui, também o ideal é planejar ficar mais de um dia, porque de repente vai chegar aqui, tá aquele ventão nordeste batendo forte um dia inteiro, 2, e só no terceiro a pessoa vai ter uma condição de ver, vai conseguir ter uma condição adequada para avistar baleias em algum lugar. Em anos que a gente tem mais baleias, a gente tem elas distribuídas em mais enseadas, em anos que a gente tem menos, elas estão em áreas mais restritas, então também, né, acompanhar essas avistagens. Os próprios guias e condutores também têm
algumas pessoas que são ainda da comunidade, voluntários, que estão sempre compartilhando informação. Hoje, com o WhatsApp, internet, as redes sociais, todo mundo, né, faz questão de divulgar, então todo mundo fica sabendo onde tem baleias. O Pedro Nunes chamou esse projeto de Waze das baleias. Exato. Boa. Boa, gente, eu queria agradecer vocês. Eu vou encerrar aqui o nosso papo, falar de novo, agradecer a Rai Brasil de novo pelo apoio, agradecer ao Maresias Hostel, que hoje eu não falei, eu até estou com a camiseta deles aqui, hoje eu não falei, invadi um quarto aqui para usar de cenário, para fazer o papo de hoje. E lembrar todo mundo que o Brasil Hostel News puxou uma campanha nacional que está reunindo mais de 120 hostels do Brasil. Se tem algum hostel que não entrou, me chama no direct do Brasil Hostel News, que é a campanha Vacina no Braço, Mochila nas Costas. Essa campanha aqui, ó, que eu joguei na tela, eu sei que não dá para ler, mas o Globo hoje publicou uma matéria de página inteira dessa nossa ação. Então, tá bem legal, são os hostels que estão apostando na vacinação completa e incentivando que as pessoas se vacinem para a gente ter uma retomada rápida e principalmente segura do turismo. Gente, eu queria agradecer vocês, eu não quero passar de 1 hora para a gente poder jogar isso no Instagram. Paulo, Karina, obrigado. Eu queria só que você deixasse uma mensagenzinha aí final, Karina. Quem quiser saber mais informações, quem quiser conhecer Baleia Franca, o site tem tudo? Tem tudo. Pode acessar o nosso site, www.baleiafranca.org.br. A gente tem as redes sociais, Instagram e Facebook, que é @Instituto Australis. No nosso YouTube Pro Franca, nós temos diversos conteúdos de informação sobre a Baleia Franca, a websérie Francamente Falando, cuja primeira temporada tem 6 episódios e fala só sobre a Baleia Franca. A websérie está na 2ª temporada agora, no 3º episódio lançado essa semana, que fala sobre as nossas ações de pesquisa, né, todas as ações que a gente desenvolve em prol da conservação das baleias francas. E lá no nosso site a gente tem um post em função da aproximação das baleias de Jubarte aqui no nosso litoral. Como a gente falou lá no começo, né, muita gente não faz ideia da diferença entre uma baleia e outra. Então a gente fez uma postagem, uma publicação, que inclusive o Instituto Baleia Jubarte compartilhou no Instagram deles, que foi assim, é franca ou é jubarte? Com um paralelo comparativo de fotos mostrando exatamente a diferença entre as duas espécies. Então, quem quiser saber lá a diferença, corre lá no nosso site e vai lá. Legal, eu joguei o site aqui nos comentários. Eu joguei o site. Franca e a jubarte lá nas novidades do nosso site. E acompanhe o nosso trabalho. A gente está aí, né, no auge da temporada reprodutiva. Setembro é o mês que a gente tem maior quantidade de baleias francas aqui na região. A partir de outubro, algumas baleias já começam a ir embora e a gente deve ter aí os últimos indivíduos no início de novembro. Então, também quem quiser conhecer, visitar a região, venha conhecer, ainda está em tempo. Procure a gente para saber mais, para aprender, procure os guias para fazer a condução, enfim. Visite os litoral de Santa Catarina no inverno, que é frio, mas é legal porque tem baleia franca. Eu acho muito legal sempre a gente falar dos guias, porque além de a gente... Desculpa, incentivar o turismo, incentivar as pessoas que trabalham, né, que tem toda uma cadeia que depende do turismo aí, fazer um passeio... Né, como o Paulo falou, nós também fizemos cursos de capacitação para os guias aqui na região, estamos tentando ampliar e fazer mais para aprimorar os conhecimentos deles e tornar a experiência do turista ainda melhor, mais qualificada, né? Legal, eu tô jogando aqui nos comentários o site baleiafranca.org. Já joguei também o direto link aqui do post que você falou, se é Jubarte ou é Franca. Para quem quiser depois, quem está assistindo depois está aqui nos comentários, quem está agora depois já clica. Karina, obrigado pela sua disposição, por ter topado dividir tanto conhecimento aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade. Obrigado, boa noite. Boa noite. Meu amigo Paulo, mais uma vez, obrigado. E eu queria deixar que você pedisse, que você deixasse aí para a galera quais são os contatos também para eu já deixar nos comentários aqui. A gente tem o site que é portomar.com.br, www.portomar.com.br. Nosso Instagram é o @portomarbahia. Legal. E diferente aí, né? Eu não quero convidar ninguém para vir nessa temporada,
porque ela está realmente bem atípica. A gente está tendo muita dificuldade de encontrar baleia agora, infelizmente. Eu só posso convidar para o ano que vem, que aí Tá. a gente vê se Ano que vem encontra eu mais vou, baleia. então. Não, eu vou Você antes, vem Frank. antes. Eu vou E antes, eu uma vou coisa antes. que eu não queria deixar de falar, bem rapidinho, o Claro. fato da gente ter cerca de 20 mil jubartes na costa brasileira, né, que é bacana, né, tá saindo da extinção, do risco e tal, tem um outro lado muito ruim, né, é que quem quer caçar baleia começa a usar isso como argumento, sabe? Tá. E já não está mais em perigo de extinção, então pode ter uma cota para ser abatida. Isso não é legal, né? Não, Mas não. é assim. E uma coisa que eu achei interessante que não tinha me caído a ficha é que, assim, eu não sei se o Deus é brasileiro, mas as baleias tudo é tudo brasileira, né? Tudo vem nascer aqui, tudo é baiana, As jubartes catarinense. são baianas. A Jubarte é baiana, meu rei. E as baleia franca é tudo Catarina. É tudo Catarinha, é tudo manezinho da ilha, né, Karina? E aqui a gente também sofre durante a temporada, como eles lá, claro, né, com o tempo, né? Elas vêm uma parte inverno, então o Nordeste é um vento bom para a gente dar uma alisada, mas quando entra vento sul, aqui é bem ruim para navegar. Então a gente Qual, sempre sugere que as pessoas que estão vindo para isso, que venham para ficar 3 a 4 dias, né? Porque pode ser que no primeiro e no segundo dia, até às vezes no terceiro, a gente não tenha condições para sair, porque o mar está muito agitado. Tem isso também, não é uma Disneylândia, não compra É, bilhete exatamente. Você antecipado. ia falar alguma coisa, Karina, antes de eu encerrar? a gente tinha um segundinho que as baleias, mesmo a grande quantidade que, né, da preocupação do Paulo, elas são engenheiras ecossistêmicas e hoje a gente já sabe que elas valem muito mais vivas porque elas fertilizam os oceanos e geram mais peixes. Então essa é a nossa briga, nosso argumento contra qualquer um que venha querer caçar, voltar a caçar baleias, porque se caçar baleias vai reduzir os estoques de peixes dos oceanos. Então a gente precisa manter elas todas aí para a gente continuar tendo peixe, tendo alimento, enfim, tendo a biodiversidade, ajudando a manter a biodiversidade dos oceanos através das suas fezes. A gente pode fazer uma outra live sobre isso. Meu Deus, é muito assunto. Gente, valeu, obrigado. Eu vou tirar vocês aqui só para encerrar. Tchau, boa noite, até. Bom, tive uma aula, segunda aula sobre baleia. Ano passado eu também já tinha tido, mas era só sobre baleia franca. E, bom, espero que quem tem assistido agora ao vivo tenha curtido. Quem está assistindo depois gravado, eu vou deixar aqui em cima, deste lado aqui, o card da conversa do ano passado, de julho do ano passado, que a gente teve com o pessoal da Baleia Franca, do Instituto Cetáceos, que participou comigo o ano passado. Não vou lembrar o nome da pessoa, me perdoa. Mas é isso, mais um Papo High Hostel, mais uma conversa boa sobre destino, sobre turismo e sobre turismo brasileiro. Vacilem-se e sejam turistas responsáveis, por favor, não sejam babacas. Valeu, até semana que vem.